o dólar dispara, está chegando 5,67, né? 5,67, chegando próximo aí de 5,70. A bolsa quase caindo 4% agora, justamente tensões sobre o risco fiscal e toda aquela questão que já abordamos aqui no Jornal Jovem Pan. E vamos conversar agora com o economista-chefe do Banco Digital Modal Mais, Álvaro Bandeira. Álvaro, boa tarde. Como vai, Marcelo? Tudo bem, Álvaro? Álvaro, já era esperado, né? A reação, a questão de furar o teto, todo esse cenário. Ontem nós tínhamos toda a tensão em relação à CPI, o final, o relatório, mas a economia acabou roubando a cena em razão do Auxílio Brasil e depois o governo reconhecendo que não tem dinheiro para bancar o Auxílio Brasil e poderia furar o teto, Álvaro. Essa é a questão, né, Marcelo? Na verdade, furando o teto, a gente perde uma grande âncora do quadro fiscal e abre espaço para maior volume de gastos, né? O que quase sempre acontece no Brasil, né? Não se corta gastos, não se gasta eficiente e sempre que é preciso você aumenta impostos, você aumenta a carga tributária de uma forma geral. Agora tem a colocação em termos de tributar dividendos, enfim, para com o precatório, estabelece um teto precatório e continua se gastando. O efeito disso é que a gente acaba tendo o Banco Central praticamente isolado para controlar a inflação. O dólar, uma parte dele a gente não consegue controlar, que é a negociação do câmbio no mercado internacional, e agrega todas as incertezas que fazem com que o dólar hoje já tenha batido quase 5,70, 5,69 chegou a bater, a bolsa já caiu nessa semana 3,28 anteontem, chegou a cair mais quase 5% hoje, 4,60, e certamente essa é uma condição que afasta os investidores, afasta o investimento, traz maior inflação, traz problemas no câmbio, e o Banco Central tem como única situação elevar a taxa de juros. E elevando a taxa de juros, você reduz a expectativa de crescimento do PIB em 2022. Então, a gente tem uma convergência absolutamente cruel dos indicadores com um programa que vai acabar dando recursos para os mais necessitados e para os invisíveis com uma mão e tirando recursos com outra mão pela inflação, pelo preço dos alimentos, pelo preço do transporte, enfim, que fica tudo muito mais caro, Marcelo. Sem dúvida, né? O governo sempre minimiza, dizendo que há uma inflação mundial. Claro que a pandemia trouxe um cenário econômico muito adverso, não se sabia o período, vivemos ainda a pandemia, a crise em relação aí aos combustíveis, não apenas aqui no Brasil, mas também mundial. Mas toda essa interferência política, né, Álvaro, esse cenário que todo mundo está percebendo o seguinte, ó, o governo está fazendo malabarismo para turbinar o Bolsa Família, porque ele quer entregar, em 2022 tem eleições presidenciais, ele quer garantir a sua popularidade. Nós sabemos que o cenário político mudou muito com a entrada do Lula de volta a esse jogo aí político para 2022, e o governo percebe isso. Ontem mesmo o ministro Paulo Guedes falando aqui para os incorporadores, né, no evento da Abraim, que ele garantiu que o tempo quem faz é o Congresso, e é evidentemente que essas matérias estão no Congresso, a PEC do imposto de renda, a PEC também dos precatórios, mas essa turbulência política aqui amplifica muito os problemas no Brasil, né, Álvaro? Não tenho a menor dúvida disso, Marcelo. Os mercados, que são a vitrine de tudo que acontece na área econômica, estão mostrando isso. Quer dizer, dólar em alta, taxa de juros em alta, projeções de inflação mais alta, cada vez mais alta, e hoje ficaram maiores ainda nas projeções das principais casas que acompanham, dos principais economistas, e expectativa de PIB encolhendo. O Paulo Guedes recentemente disse que o PIB de 2022 ia crescer 2,5%. E hoje as projeções giram em 1,5%,
com viés de queda. Quer dizer, já há quem fale, inclusive, de recessão no ano de 2022 por conta de tudo isso. E os investimentos somem, porque diante de incerteza, diante de insegurança jurídica, diante de um marco regulatório perene, os investidores não vêm para fazer investimentos de mais longo curso, investimentos que vão ter retornos em 20, 30, 40 anos, em setores como aeroportos, rodovias, ferrovias, enfim. O dinheiro acaba ficando indeciso e vai buscar outros pousos, né? Afinal de contas, a liquidez no mercado internacional ainda está alta, vai encolher por conta de decisão de bancos centrais de países desenvolvidos, fazendo restrições de estímulos e depois até elevando taxa de juros. Então, fica um quadro muito complicado para o Brasil do futuro. Resolve-se um problema no curto prazo e cria-se um problema enorme no médio e no longo prazo para o Brasil. E Álvaro, nós podemos imaginar, né, que num curto prazo vai ser muito difícil haver essa alteração, e já pensando iniciando 2022, né, quer dizer, aqui tem aquela história, ontem mesmo, né, o setor imobiliário cobrou, olha, a eleição acontece apenas em 2022, a gente não pode ficar um ano e meio parado, é outubro do ano que vem, né? Nada vai ser feito, houve uma cobrança por reformas, evidentemente estruturais, mas infelizmente, conhecendo também o nosso Congresso, né, a gente imagina que haverá uma paralisia. Praticamente aí o governo tenta passar hoje ainda, daqui a pouco nós vamos inclusive mostrar aqui a votação da PEC dos precatórios, algo muito controverso, que não agradou a ninguém, de fato, nenhum setor elogiou. Então o destino nosso aí, com uma eleição se avizinhando, não dá para imaginar muito boa coisa não, né, Álvaro? Acho que não, né, Marcelo? Eu tenho dito já há algum tempo que depois de outubro, novembro, não se consegue fazer mais nada nesse país em termos de reformas de peso, em termos de reformas estruturantes, como você disse, por conta das eleições. Quer dizer, vai ficar todo mundo por conta das eleições, a polarização vai trazer um quadro muito difícil para o país e agora mesmo o presidente acabou de anunciar dinheiro para os caminhoneiros também, que é um público eleitor forte do presidente Bolsonaro. Então, poderia-se fazer coisas bem mais produtivas, como retirar o custo de licenciamento dos caminhões, renovação de frota e estímulo para a renovação de frotas, mas vai se dar dinheiro, segundo disse o presidente, por conta do aumento do diesel. Então, é um quadro complicado e esquece reformas positivas, reformas que possam mexer com o bolso da população, não saem mais daqui até o final das eleições. Sem dúvida, ele anunciou em Pernambuco, como você disse, né, esse auxílio aí em relação ao diesel para os caminhoneiros autônomos. Aí o outro já anunciou também que motociclista não vai pagar pedágio nas rodovias federais. Aí é aquela coisa, né, Álvaro? Então é o caminhoneiro agora, o motociclista, daí o outro setor também vai querer. Pensando em eleição, em agradar todo mundo, a gente infelizmente sabe onde essa história vai parar. Nós conversamos com o chefe do Banco Digital Modal Mais, Álvaro Bandeira, analisando esse turbulento cenário econômico brasileiro. Muito obrigado, viu, Álvaro? Eu que agradeço e até uma próxima.